Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA CPTI 11 da Capitânia e vamos falar do relatório do mês de abril. Sim, abril, você não ouviu errado, porque a Capitânia demora muito a lançar esses relatórios, principalmente aqui do CPTI, ele normalmente lança atrasado. Dos que eu conheço, dos que eu acompanho, é o FIINFRA que lança o relatório mais atrasado. A maioria dos FIINFRAs lança no final do mês, até o BDIF, que atrasava que só da BTG Pactual, tá lançando no final do mês o relatório do próprio mês, ou seja, no final do mês passado já lançaram o relatório do mês de maio, no final desse mês deve lançar o relatório do mês de junho, os outros lançam no começo do mês, basicamente. Um dos que atrasa mais é o BOD, mas mesmo assim o BOD, por exemplo, já lançou o relatório do mês de maio, então a gente vai falar do relatório do mês de abril, que trata dos dividendos que foram pagos em maio, mas como já está bem atrasado, a gente já passa para vocês a informação do dividendo que foi pago no mês de junho também para você. Vai começar com algumas informações importantes para vocês antes de entrar na leitura do relatório propriamente dito. O dividend yield distribuído pelo CPTI 11 nos últimos 12 meses foi equivalente a 14,64%, meus amigos. Sim, 14,64% isento de imposto de renda. Considerando que ele é um fundo high grade, mas quase middle risk, ele já está no limite ali. Vai ter gente que pode dizer que ele já é middle risk, já não é mais high grade. Eu considero que ele está no limite. Eu vou considerar ele high grade, mas não é tão high grade como os outros FIINFRAs. A maioria é bem high gradezão, ele aqui não, ele já tem uma pegada quase middle risk. Então é um dividendo bom, mesmo ele tendo essa pegada quase middle risk, que 14,64 isento de imposto de renda é sim um bom dividendo. Agora a gente vai falar de alguns detalhes que pode dizer, mostrar para você que esse dividendo na realidade não é tão bom assim. Mas fora isso, a gente vai passar para você a informação que o P sobre VP atualmente está 1, ou seja, ele nem tá caro, nem tá barato. Isso significa o quê? Que esse dividend yield é o que eu chamo de real. Por quê? Porque no momento ele nem está maior, nem está menor do que deveria estar. Ele está exatamente desse valor de 14,64% no ano. O último dividendo pago por ele, que foi pago semana passada, foi de R$1 apenas, o que equivale a um yield de 1%. Então aí é que já pega para aquele negócio que eu falei para vocês. Esse dividendo pode não estar tão bom na realidade. Teve alguns meses mesmo, vários meses até, que ele chegou a pagar mais de R$1. No próprio mês de abril, que a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório, que ele pagou no mês de maio, ele pagou R$1,15. Teve um mês que ele estava emitindo, que ele pagou R$1,75. Para mim, é aquela velha estratégia. Vários fundos fazem isso. Fazem uma distribuição de dividendos maior exatamente no mês que começa a emitir. Exatamente para quê? Para motivar o pessoal, para aquele pessoal que ainda não é cotista do fundo, chegar junto e entrar no fundo, na emissão do fundo. Então ele fez isso, ele distribuiu R$1,75 uns 2 meses atrás, ou seja, quase o dobro do dividendo real normal dele. Isso aí atraiu o público. Então esses meses que tiveram dividendos maiores, fizeram esse dividend yield do ano ficar nessa faixa aí de 14,64, porque ele poderia não estar com esse 14,64 se não tivesse feito essa distribuição assim fora do normal, extraordinário, digamos assim. Mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIINFRA, nenhum FIAGRO, nenhuma ação. Só você, somente você pode decidir se vale a pena ou não colocar esse fundo. Você vai ver essas informações que eu estou te passando, vai estudar melhor e aí sim você decide se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira, ou até mesmo se você tem posição nele, aumentar a sua posição. Já entramos então no resumão do relatório do mês de abril. Então vamos lá. Primeira notícia aqui. Ele informa que o fundo está com 52 ativos e a gente vai ver que isso aqui é uma diversificação muito boa, porque os devedores que têm maior posição devem mais ao fundo, não ultrapassa aquele teto que eu falo sempre para vocês de 5% do patrimônio líquido. Então isso é muito bom, essa diversificação tão grande assim. Aí que temos aquela questão que eu falei para vocês, ele já ser um fundo naquele limiar entre o high grade e o middle risk. A taxa média da carteira do fundo é IPCA mais 8,66. Isso para mim é uma taxa já nesse limite que eu falei para vocês. Vai ter gente que vai dizer que já é middle risk isso aí. Seria no início do middle risk. Eu ainda considero que isso aí pode ser high grade. Por quê? Porque teve esse aumento da NTNB. Como ela aumentou muito, chegou a ser IPCA mais 6,4 semana passada, eu acho que a gente pode considerar isso aqui ainda high grade. Mas por causa dessa questão, se a taxa tivesse abaixo de IPCA mais 6, tivesse IPCA mais 5 e pouco, aí a gente já poderia considerar isso aí middle risk mesmo. A gente vê aqui o dividendo que foi anunciado no mês de abril, mas foi pago no mês de maio, que foi R$1,10, que eu já tinha falado para vocês. Aqui ele mostra o resultado de caixa do fundo no mês de abril, que exatamente foi usado para pagar os dividendos de maio, que foi apenas 53 centavos por cota, muito pouco, considerando que ele pagou R$1,10. Ele teve que colocar mais 57 centavos para complementar esse dividendo. Agora o resultado contábil do fundo foi 83 centavos por cota, ou seja, mesmo considerando esse resultado contábil,
ele ainda precisava colocar mais 27 centavos. E aqui ele mostra também o top 5 maiores exposições do fundo. Os maiores devedores: Codesa, Liga Telecomunicações, MS306, Anemos Wide e Pampa Sul. Eu acho que não mudou muito do mês passado para cá. Aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você ver o relatório do mês passado. E é bom você fixar o relatório do mês passado e esse, porque no próximo vai vir diferença e grande mesmo. Em questão de movimentações na carteira, não houve movimentações, não houve compras do fundo no mercado primário, o que é até bom isso. Mas no mercado secundário teve compras com taxa média de IPCA mais 8,76 e vendas com taxa média de IPCA mais 8,67. Detalhe aqui nesse resumo, ele não fala de quanto foi nem as vendas nem as compras. Eu acho que deveria colocar, nem que fosse só o valor total. Aí ele também fala sobre a questão da liquidez diária do fundo, é quase 3 milhões, ou seja, tem uma liquidez muito boa o fundo, e 24 mil cotistas. A gente também tem novidades sobre essa quantidade de cotistas, que já mudou. Ele inclusive falou nesse relatório do mês de abril, se referindo já ao mês de maio. A gente vai ver daqui a pouco esse detalhe. Mas antes disso, pessoal, gostaria de perguntar para vocês, você possui o CPTI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro FII infra você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus FII infras, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta do mês, que é de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater essa meta de 500 views, mais ou menos no meio do mês que vem, estaremos trazendo para você a leitura do relatório do mês de maio, que vai ser transformador, vai ser inovador, vai ser diferente, bem diferente do relatório desse mês e do mês passado. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que vai ter tanta mudança assim no próximo relatório. Então é importante a gente bater essa meta para trazer esse relatório que vai ser totalmente diferente desse aqui. Esse aqui você vai poder até esquecer, mas é bom você saber como é esse aqui para ver a diferença, a mudança que vai haver entre esse relatório e o próximo. Então tá aqui os comentários do gestor e o que eu considero mais importante, eu destaquei aqui em amarelo para vocês. É exatamente por isso que vai mudar tanto o relatório do mês que vem. Exatamente porque foi finalizada a sexta emissão. Eu já tinha trazido essa notícia no mês passado, porque ela aconteceu no começo de maio, mas ele só cita agora no relatório do mês de abril. Sempre alguns relatórios, quando chegam muito atrasados, eles já comentam coisas do mês seguinte ao relatório. Então, a sexta emissão foi feita ao longo do mês de abril, que no mês de março, como eu falei para vocês, ele tinha feito aquela distribuição acima do normal de dividendos e pagou no mês de abril, já para dar aquela motivada no pessoal para entrar na emissão do fundo. E houve a liquidação financeira dessa sexta emissão no dia 6 de maio, ou seja, é o relatório do mês de abril falando de coisas que aconteceram no mês de maio. E a captação foi de 608 milhões. Meus amigos, o fundo estava com 700 e poucos milhões. Mais 608, ele praticamente dobrou o tamanho do fundo. Ele agora passou a ser um fundo de 1 bilhão e 300 milhões e, se eu não me engano, está na quarta posição de maior FII infra agora atualmente da nossa bolsa. Primeiro CADIF, segundo Juro 11, terceiro BDIF e agora quarto CPTI 11. O patrimônio líquido do fundo ficou de 1,3 bilhão, tá errado dizer bilhões aí nesse caso, com 39 mil investidores, ou seja, ele tinha apenas 24 mil, aumentou para 39 mil, entrou novos 15 mil investidores aqui no fundo. Agora sim, ele ficou bem relevante em termos de quantidade de cotistas, porque, se eu não me engano, agora é o número 2 em termos de cotistas, porque ele vai perder somente pro Juro 11, que tem mais de 70 mil atualmente depois da última emissão. Mas a maioria dos FII infras tem até 30 mil cotistas, e agora ele tem quase 40 mil. 40 mil cotistas era mais ou menos quanto tinha o Juro 11 antes da última emissão. O detalhe importante e assustador, digamos assim, do lado bom, é que os recursos obtidos nessa emissão foram integralmente alocados em apenas 2 dias. Sim, meus amigos, você não vira errado não. 2 dias. Tem fundos que pegam a emissão e passam meses e meses alocando. Meses e meses. E eles alocaram apenas em 2 dias. Ou seja, no próximo relatório do mês de maio, vai vir todas as alocações, todos os novos ativos lá na carteira do fundo, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que ela está no momento. No próximo mês vai estar com mais 600 milhões em ativos na próxima carteira que eu vou mostrar no próximo relatório do mês de maio, se a gente conseguir bater a meta de 500 views. E agora o fundo está com mais de 70 ativos. Ó, nesse vídeo aqui, vocês vão ver que é 52. A gente já acabou de falar e vai mostrar daqui a pouco. 52 ativos agora passou para 70, aumentou praticamente 20 ativos, 18 ativos, para ser mais preciso. E a rentabilidade do fundo agora passou a ser IPCA mais 9,06. A gente viu lá em cima que estava IPCA mais 8,66, se eu não me engano. Cheguei a dizer que era no limite ali do high grade para o middle risk. Aqui, praticamente não tem como eu dizer que não seja mais middle risk. Aqui eu já posso dizer que o fundo agora vai estar com uma pegada mesmo middle risk. Já não é mais um fundo high
high grade. E aqui chegamos na DRE do fundo e eu acho uma DRE legal, interessante. Por quê? Exatamente porque eu sempre falo para vocês, o ideal para mim seriam 12 meses. E aqui ele traz 8 meses, ou seja, é quase o ideal. E eu sempre falo, um mínimo 6 meses. Aqui tá acima do mínimo. Então tá bem interessante. Claro que no próximo relatório a gente já vai ver diferença grande na receita, porque vai ter mais ativos, vai ter mais receita. E a gente vê esse impacto aqui chegando na DRE. É interessante também isso. Aqui a gente vê que houve uma queda grande da receita do mês de março para o mês de abril, ó. Caiu de 7 milhões as receitas para 4 milhões e 600. Ou seja, caiu praticamente 2 milhões e meio. É uma queda absurda, digamos assim. Em termos de juro, caiu de 4 milhões e meio para 3 milhões e 674. Ou seja, basicamente caiu 900 mil. Em termos de atualização monetária, caiu de 1 milhão para 767 mil. Ou seja, aí caiu praticamente 300 mil. E em ganhos de capital, porque a Capitânia, para quem não conhece, ela gosta muito de fazer esse giro de carteira, venda e compra, e aí às vezes ela tem ganhos de capital, às vezes ela tem prejuízo, e no caso aqui, no mês de março, ela teve ganhos de capital de cerca de quase 1 milhão e 400 mil, e agora 200 mil, ou seja, caiu em cerca de 1 milhão e 200 mil. Então, tudo isso afetou as receitas do fundo, que caíram nessa faixa que eu falei para vocês, de 2 milhões e meio. E ainda teve, para atrapalhar mais ainda, um aumento na despesa, que passou de 669 mil para 725 mil. No mês de março, o resultado de caixa, ou seja, o lucro, no mês de março, 6 milhões 372 mil. E no mês de abril, de apenas 3 milhões 919 mil. Ou seja, cerca de 2 milhões e meio. Aquele mesmo 2 milhões e meio da receita praticamente foi transferido para cá. Isso nos deu aquele resultado que a gente tinha falado lá em cima, de 53 centavos por cota no mês de abril. Tinha sido 86 no mês de março. Já o resultado contábil no mês de março foi de R$1,46. Ou seja, em termos contábeis, o valor foi bem melhor em março e caiu absurdamente em abril para 83 centavos. Só que a distribuição foi totalmente diferente. Você vê que a distribuição no mês de março foi de praticamente 13 milhões, 12 milhões 998 mil, ou seja, R$1,75 por cota. Meus amigos, essa distribuição foi aquela que foi feita para dar uma atraída no pessoal. Essa distribuição era que ia ser paga no mês de abril, o mês que o fundo estava emitindo. Depois desse 1,75 já foi 1,10 e agora foi R$1. Então tá caindo mês a mês. Até por isso que eu fiz essa imagem aí na thumbnail mostrando uma mergulhada aí, uma queda nos dividendos do fundo. A gente vê que nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, ele já tinha pago R$1. Então também não pode dizer, não sabia que ele pagava R$1. Era só se você não tivesse vendo os relatórios, mas você vê que ele já pagou, já teve 3 meses de sequência pagando R$1. Quem sabe ele não volte para isso. Nesse mês, a distribuição foi de 8 milhões 164 mil, que deu exatamente R$1,10. Nesse mês que eu falo, estou falando do mês de abril, que foi pago em maio. Nesse mês agora mesmo de junho, que só sai no relatório do mês de maio, foi só 1. Aqui a gente passa rapidamente para mostrar para vocês a questão da alocação do fundo por segmento. Você vê que o principal segmento do fundo que ele investe é rodovias, quase 24%, mais 23% em geração de energia, mais 15% em saneamento básico, mais 14% em telecomunicações e mais 6,7% em óleo e gás, totalizando 82% da carteira do fundo no top 5 setores, segmentos que o fundo investe. E o top 5 devedores, aqueles que a gente viu lá em cima, Codesa, Liga Telecom, MS306, Anemos Wide e Pampa Sul. Só que aqui tem uns percentuais, ou seja, a Codesa, que é o maior devedor do fundo, deve 4,42% do patrimônio líquido do fundo. A Liga Telecom, 4,14%. MS306, 3,81%. Anemos Wide, 3,77%. E Pampa Sul, 3,76%. Ou seja, aqueles valores de patrimônio líquido bem ok, dentro daquele limite que eu falo para vocês, normalmente de 5% no máximo de dívida em relação ao patrimônio líquido. Aqui está tudo ok. E o top 5 devedores devem em torno de 20% apenas do patrimônio líquido total do fundo. Enquanto outros fundos por aí tem um devedor só devendo 20%, 30%. Então aqui, top 5 devedores devendo apenas 20% é muito bom. O que mostra que o fundo realmente é bem diversificado. Isso é muito bom. Além de ser diversificado, a maioria, como eu já mostrei para vocês, já falei para vocês, vou mostrar agora de novo, tem rate. Aqui a gente vê a carteira do fundo em relação ao rate. Cerca de 22% da carteira do fundo, ou seja, 78% da carteira tem rate e apenas 22% sem rate. Então a gente vê aqui todos os rates, o pior rate aqui da carteira é esse BB+, e é só 1,23%. Chegamos aqui à carteira do fundo, como é uma lista bem grande de ativos, a gente não vai colocar tudo na mesma página, vai dividir em 2 páginas, acabando aqui no Pampa Sul. Eu marquei, destaquei para vocês aquele top 5 devedores, a Codesa, a Liga, a MS306, a Anemos e a Pampa Sul. A Pampa Sul tem 2 debêntures aqui, então a soma das 2 debêntures da Pampa
Possuir que vai dar aqueles 3,70%. Aqui você vê do lado o tipo de dívida, você vê que a maioria é debentures, mas eu marquei para vocês também os 2 CRI que o fundo possui aqui nessa primeira parte. Aqui você vê o valor investido, aqui você vê o patrimônio líquido que está investido em cada um desses devedores, aqui você vê os ratings dos devedores, você vê que a maioria tem rate, eu destaquei aqui os devedores sem rate, que são esses SR, e aqui o indexador e do lado a taxa. Então você vê, por exemplo, que a Codesa, que é o maior devedor do fundo, tem uma taxa de CDI mais 10,23. Eu não sei se isso aqui está correto, mas se tiver, realmente é uma taxa altíssima, porque CDI mais 10,23, meus amigos, e ela não tem rate. É o principal devedor e não tem rate. Eu achei essa taxa meio que absurda, porque normalmente CDI mais 5 já é high yield, agora imagine CDI mais 10,23. Isso aqui é um pouco preocupante, mas também só tem a Codesa aqui nessa situação, assim. A maioria é IPCA. E são taxas ok. Algumas taxas middle risk, algumas já com a pegada mais high yield, mas aquela média que a gente sabe que é no limite entre o high grade e o middle risk. Essa taxa aqui também é uma taxa high yield, CDI mais 7,50. Então agora passando para a segunda página, os últimos devedores, a gente vai ver que ele também tem FDIC. Eu conhecia FDIC Fiagro, aqui deve ser um FDIC FIINFRA, são 3 FDIC que ele tem, e aqui esse dívida pública federal é o que ele tem em caixa, apenas 1 milhão em caixa. Aí aqui tem o nome dos devedores, aqui os valores devidos, o percentual do patrimônio líquido investido, você vê que aqui nessa Itapoá é tão pouco, não chega nem a ser 0,01% do patrimônio líquido investido, muito pouco. Aqui temos os rates, você vê que nessa parte aqui apenas 2 devedores não tem rate, e no total temos aqui os 726 milhões do fundo nesse mês de abril. A gente já sabe que no próximo mês vai estar 1,3 bilhão, e a taxa média do fundo aqui, que é IPCA mais 8,66. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater essa meta de 500 views, estaremos trazendo esse relatório revolucionário, um novo relatório com os novos ativos, com o novo patrimônio líquido do fundo, lá mais ou menos no meio do mês de julho, trazendo o relatório do mês de maio, já que a Capitânia tá bem atrasadinha, né? Então é isso. Ficamos por aqui. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!